Dai a paz, Senhor, aos que em vós esperam, e confirmai a verdade dos vossos profetas. Escutai a prece dos vossos servos e abençoai o vosso povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Estamos reunidos nesta manhã de sábado para celebrarmos a palavra de Deus, que é esta boa semente que todos os dias Deus lança nos nossos corações para que possa encontrar boa terra e assim produzir abundantes frutos. Rezamos esta missa pelas seguintes intenções: intenções da família de Gouveia, intenção particular pelas famílias Oliveira e Tavares, intenção particular pelos jovens, intenções pelas intenções de Rita e Saúl, intenções de Andreia e Damien, intenção pelos nossos irmãos doentes, Zélia Coelho, Senhor Costa, Carlos Gouveia e Irene Gouveia. E também colocamos as nossas famílias sobre o altar do Senhor, para que sejam este bom campo onde a palavra de Deus possa produzir abundantes frutos. E também rezando pelos nossos irmãos que nos precederam na fé, de modo particular pelas almas do purgatório, principalmente aquelas que precisam das nossas orações. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, que estás à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar e, para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alguém poderia perguntar: como ressuscita os mortos? Com que espécie de corpo volta a eles? Insensato. O que tu semeias não volta à vida sem morrer. E o que semeias não é a planta que há de nascer, mas sim um simples grão de trigo, por exemplo, ou de qualquer outra espécie. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível.
Semeado desprezível, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado como corpo natural, ressuscita como corpo espiritual. Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi criado como ser vivo. O último Adão tornou-se um espírito que dá vida. O primeiro não foi o espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno. O segundo homem veio do céu. O homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é modelo dos homens celestes. E assim, como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, traremos também em nós a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caminharei na presença do Senhor. Caminharei na presença do Senhor. Vós contastes os passos da minha vida errante e recolhestes as minhas lágrimas. Hão de recuar os meus inimigos quando eu vos invocar. Eu sei que Deus está por mim. Caminharei na presença do Senhor. Enalteço a palavra do Senhor. Enalteço a promessa do Senhor. Em Deus confio e nada temo. Que poderão fazer-me os homens? Caminharei na presença do Senhor. Oferecer-vos-ei sacrifícios de ação de graças, porque salvastes a minha vida da morte. Preservastes os meus pés da queda, para andar na vossa presença à luz da vida. Caminharei na presença do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que recebem a palavra de Deus de coração sincero e generoso e produzem fruto pela perseverança. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão que vinha ter com Jesus de todas as cidades. E ele falou-lhes por meio da seguinte parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi calcada e as aves do céu comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Depois de ter nascido, secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram com ela e sufocaram-na. Outra parte caiu em boa terra. Nasceu e deu fruto 100 por 1. Dito isto, exclamou:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus o que significava aquela parábola e ele respondeu: a vós foi concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros serão apresentados só em parábolas, para que, ao olharem, não vejam, e, ao ouvirem, não entendam. É este o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo tirar-lhes a palavra do coração, para que não acreditem e se salvem. Os que estão em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas, como não têm raiz, acreditam por algum tempo e afastam-se quando chega a provação. A semente que caiu entre espinhos são aqueles que ouviram, mas, sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, sentem-se sufocados e não chegam a amadurecer. A semente que caiu em boa terra são aqueles que ouviram a palavra com um coração nobre e generoso, a conservam e dão fruto pela sua perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A semente que caiu em boa terra são aqueles que ouviram a palavra com um coração nobre e generoso, a conservam e dão fruto pela sua perseverança. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, o Evangelho de hoje apresenta-nos uma imagem da vida do campo para fazer-nos entender a palavra que o próprio Senhor nos dirige. A palavra de Deus é esta semente como nós ouvimos. E nós somos este terreno onde esta semente é lançada. Tenho visto e ouvido muitas vezes, nos tempos em que nós nos encontramos, para aumentar a produtividade dos produtos que nós consumimos, que qualquer terra serve para lançar a semente. Porque a semente é boa, mas a terra muitas vezes não é adequada. É preciso trabalhar a terra. E mesmo aquela terra que é fértil, com o andar do tempo, pode tornar-se improdutiva. E isso exige que se adube esse terreno para que volte a produzir de novo. Estes todos terrenos que nós encontramos na liturgia de hoje
podem se encontrar numa única pessoa ou em várias pessoas. Nós recebemos a palavra de Deus um dia e fomos produtivos, mas com o andar do tempo fomos perdendo esta produtividade e os frutos que nós produzimos já não são abundantes e a nossa terra torna-se como que um lugar por onde passam carros, onde passam pessoas. A terra torna-se calcada e improdutiva. O Senhor nos convida, como vimos já no fim do nosso Evangelho, a termos um coração nobre e generoso, porque este terreno onde se lança a semente é o nosso coração. Se nós não estivermos abertos a acolher esta semente que é a palavra de Deus, também não estaremos à altura de produzir os seus frutos. Somos convidados hoje a refletir nos frutos que nós produzimos ao acolhermos esta palavra de Deus, olhando para a nossa vida. Que frutos é que nós produzimos? E se ainda somos movidos pelo egoísmo, se ainda somos movidos pela inveja, se ainda somos movidos pela indiferença, quer dizer que esta semente não encontrou boa terra no nosso coração. Mas se a nossa vida é marcada por virtudes, aí sim esta semente está a produzir os seus frutos. A primeira leitura que escutamos já no fim mostra-nos como é que se manifestam esses frutos na nossa vida, porque nós trazemos a imagem do homem terreno, mas também já trazemos a imagem do homem celeste. Estando ainda nesta terra, claro que precisamos de nos alimentar o nosso corpo, precisamos de nos vestir e precisamos de muita coisa. Essas são inclinações do homem terreno, mas também devemos viver como o homem celeste, a imagem do homem celeste, aspirando às coisas do alto. E se nós conseguirmos conciliar estas duas imagens em nós mesmos, quer dizer que a palavra de Deus está a surtir efeito nas nossas vidas. Então continuemos a rezar, pedindo ao Senhor para que, por meio desta palavra que escutamos, Ele volte a adubar o nosso coração, do mesmo modo que os agricultores usam as folhas e as plantas da produção para voltar a adubar o próprio terreno, que o Senhor também use esta sua palavra para adubar o nosso coração, para que seja aceitável a mesma palavra e assim produzir abundante fruto que nos alcançará a vida eterna. Assim seja. Deus enviou para nossa salvação o seu Verbo Jesus Cristo, que semeou nos nossos corações a boa semente do Evangelho. Cheios de confiança, rezemos dizendo: ajudai-nos, Senhor, a guardar a fé. Ajudai-nos, Senhor, a guardar a fé. Quando o corpo da Igreja
é lacerado e a caridade ofendida, nós vos invocamos. Ajudai-nos, Senhor, a guardar a fé. Quando a opinião pública é mais atraente que a palavra de Cristo, nós vos invocamos. Ajudai-nos, Senhor, a guardar a fé. Quando é difícil pedir ou doar o perdão para reconstruir o tecido comunitário na família, nos grupos e nas nossas cidades, nós vos invocamos. Ajudai-nos, Senhor, a guardar a fé. Quando os cristãos são chamados a dar testemunho da vossa palavra, nós vos invocamos. Ajudai-nos, Senhor, a guardar a fé. Quando as nossas boas intenções são ratificadas pelo sucesso e nos parece que a nossa atividade, esperança e amor não dão fruto, nós vos invocamos. Ajudai-nos, Senhor, a guardar a fé. Quando o maligno parece dominar o mundo, nós vos invocamos. Ajudai-nos, Senhor, a guardar a fé. Quando, nas dificuldades de cada dia, não conseguimos dar testemunho do Evangelho de uma forma transparente, nós vos invocamos. Ajudai-nos, Senhor, a guardar a fé. Quando no vosso reino é confundido com as obras humanas, nós vos invocamos. Ajudai-nos, Senhor, a guardar a fé. Quando o sofrimento nos atinge em profundidade, nós vos invocamos. Ajudai-nos, Senhor, a guardar a fé. Senhor nosso Deus, fonte e vida, fecundai com o sopro do vosso amor os nossos corações áridos e sequiosos de salvação, para que possamos produzir frutos abundantes. E isto vos pedimos por Cristo, vossa palavra viva, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação glorificar-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível.
Deus de bondade e fonte da vida, criastes o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz. Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir e, contemplando a glória do vosso rosto, dia e noite cantam os vossos louvores. Com eles também nós, e pela nossa voz a criação inteira, aclamamos o vosso nome com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E, quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte, mas, na vossa misericórdia, a todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens, e pelos profetas os formastes na esperança da salvação. De tal modo amastes o mundo, Pai Santo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes como Salvador o vosso Filho unigênito, feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Viveu a nossa condição humana em tudo igual a nós, excepto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e, com a sua ressurreição, destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos, não já para nós próprios, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo, como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. Quando chegou a hora em que Ele ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, e durante a ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus. E, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparastes para a vossa Igreja e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, os nossos bispos Buti e Danke, e todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia que nos acompanha nas suas pequenas igrejas domésticas, e todo o vosso povo santo, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e todos os santos, para que no vosso reino, com a criação inteira liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Como é admirável, Senhor, a vossa bondade! À sombra das vossas asas se refugiam os homens. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.